Pai amado, nós te agradecemos por mais este dia. Obrigado pelo fôlego de vida, pela oportunidade de recomeçar, pela graça que nos sustenta mesmo quando a nossa força acaba. Obrigado, Senhor, porque mesmo quando tudo parece impossível, o Senhor continua sendo Deus, fiel, poderoso, presente, vivo. Se você está ouvindo essa oração agora, não foi por acaso. Existe algo que o céu quer liberar sobre sua vida hoje. Existe uma resposta que Deus quer plantar dentro do seu coração neste momento. Talvez você chegou aqui cansado, ferido, confuso, sem entender por que ainda está esperando. Mas o Espírito Santo quer te lembrar agora. O impossível não governa sua história. Deus governa. A palavra diz em Mateus 19:26, para os homens isso é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Talvez hoje você esteja carregando um peso invisível, um diagnóstico que assustou, um casamento que esfriou, um filho distante, um sonho que morreu dentro de você, um cansaço tão profundo que nem lágrimas você consegue mais derramar. Mas deixa eu te dizer algo com toda a autoridade do céu. O lugar onde a sua força acaba é exatamente onde o poder de Deus começa. Hoje não é só mais um vídeo. Hoje é um encontro. Hoje é um chamado. Hoje é uma resposta. Senhor, nós clamamos agora. Entra na casa dessa pessoa. Entra no coração dela. Entra nessa dor silenciosa que ninguém vê. Cura aquilo que o remédio não alcança. Restaura aquilo que o tempo não conseguiu consertar. Ressuscita aquilo que já foi dado como morto. Sopra a vida onde só existe cansaço. Sopra a esperança onde só existe desistência. Sopra a fé onde só existe medo. Deus, toca agora essa mente sobrecarregada. Acalma esse coração aflito. Remove esse peso invisível que está sugando a alegria dessa pessoa. Que ela sinta agora, de forma real, o teu abraço espiritual envolvendo sua alma. Talvez você esteja ouvindo isso no meio da madrugada. Talvez escondido no quarto, no hospital, no trabalho, no ônibus, chorando em silêncio. Mas Deus te trouxe aqui para te lembrar. Você não está sozinho e sua história ainda não acabou. Antes de continuarmos, eu quero te convidar a fazer algo simples, mas poderoso. Se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais orações que vão fortalecer sua vida espiritual. Deixe seu pedido de oração nos comentários. Nós estamos orando por você. Escreva agora nos comentários. Para Deus tudo é possível. Antes de começarmos, vamos orar juntos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença com o coração aberto, com a alma exposta, com a esperança frágil, mas viva. Tu és o Deus que vê o invisível, que ouve o silêncio, que entende aquilo que nem sabemos explicar. Pai, visita agora cada pessoa conectada a esta oração. Onde existe dor, libera cura. Onde existe confusão, libera direção. Onde existe medo, libera paz. Onde existe desespero, libera esperança. Onde existe luto, libera consolo. Onde existe pecado, libera perdão. Onde existe opressão, libera libertação. Deus, quebra agora cadeias invisíveis, desfaz nós emocionais, silencia vozes de acusação, derrota e medo. Que toda palavra que não vem do céu caia por terra agora. Que todo espírito de desânimo, ansiedade, opressão e tristeza seja dissipado pela luz da Tua presença. Pai, nós entregamos diante de Ti nossos sonhos interrompidos, nossas orações não respondidas, nossas lágrimas escondidas, nossos fracassos, nossas frustrações, nossos medos mais profundos. Não temos forças, mas confiamos no Teu poder. Não entendemos o caminho, mas confiamos na Tua direção. Não vemos saída, mas confiamos na Tua promessa. Como diz o Salmo 34:19, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Deus,
Toca agora aquele que está em um leito de hospital, aquele que vai passar por cirurgia, aquele que recebeu um diagnóstico difícil, aquele que está lutando contra vícios, aquele que está pensando em desistir, aquele que não vê mais sentido em continuar. Que agora, nesse instante, essa pessoa sinta o teu toque restaurador. Seja sobre esta casa, esta família, este lar, este casamento, este coração, que a tua paz, que excede todo entendimento, comece agora a governar pensamentos, emoções e decisões. Pai, nós declaramos com fé, para ti nada é impossível, nem cura difícil, nem casamento destruído, nem vício antigo, nem ferida profunda, nem dívida impagável, nem porta fechada, nem história interrompida. Nós te adoramos, nós confiamos, nós esperamos. Em nome de Jesus, amém. Antes de entrarmos no primeiro texto, comenta aqui de qual cidade você está assistindo. Queremos orar especificamente por você. Agora, respira fundo. Aquieta seu coração e vamos entrar no que Deus quer liberar sobre sua vida hoje. Existe um tipo de dor que não faz barulho, um tipo de sofrimento que não grita, não sangra, não aparece, mas consome por dentro. É aquela dor que você carrega sorrindo, aquela luta que você enfrenta em silêncio, aquela oração que você faz há tanto tempo que já virou sussurro cansado. Talvez hoje você esteja exatamente nesse lugar, tentando continuar, mas sem forças, tentando acreditar, mas com o coração ferido, tentando confiar, mas carregando dúvidas. Você não desistiu, mas também não sabe quanto mais consegue suportar. E talvez ninguém saiba o quanto você tem sido forte. Mas Deus sabe. Existe um momento na vida em que a fé deixa de ser conforto e passa a ser sobrevivência. Um momento em que você não ora mais por gratidão, mas por socorro. Não ora mais por crescimento, mas por sustento. Não ora mais por sonhos, mas por fôlego. E é exatamente nesse ponto que a palavra de Deus ecoa com mais força. Para os homens, isso é impossível, mas para Deus, todas as coisas são possíveis. Mateus 19:26. Jesus não disse isso para pessoas fortes. Ele disse para discípulos confusos diante de algo que parecia inalcançável. Ele disse isso para corações que estavam tentando entender como algo tão difícil poderia acontecer. Ele disse isso para pessoas que estavam olhando para limites humanos. E Jesus apontou para um Deus sem limites. Talvez hoje você esteja olhando para o seu problema e dizendo, não tem mais jeito. Mas Deus está olhando para você e dizendo, ainda não terminou. Talvez você esteja olhando para o seu casamento e pensando, não tem mais diálogo. Mas Deus está dizendo, ainda posso restaurar. Talvez você esteja olhando para seu corpo e ouvindo diagnósticos que assustam. Mas Deus está dizendo, ainda posso curar. Talvez você esteja olhando para seus filhos e pensando, eles se perderam. Mas Deus está dizendo, ainda posso alcançar. Talvez você esteja olhando para sua conta bancária, suas dívidas, sua porta de emprego fechada e pensando, não tem saída. Mas Deus está dizendo, ainda posso abrir caminhos onde ninguém vê. Existe algo poderoso em entender isso. O impossível não é um obstáculo para Deus, é um convite para o sobrenatural. A Bíblia está cheia de histórias que provam isso. Um mar fechado virou estrada, um deserto virou fonte, uma sepultura virou testemunho, uma cruz virou redenção, um túmulo vazio virou esperança eterna. Mas talvez hoje você não precise de uma história bíblica, talvez você precise de uma história real. Deixe-me te contar algo. Havia uma mulher que orava há anos por seu casamento, silenciosamente, sem aplausos, sem testemunhos, apenas lágrimas escondidas no travesseiro. Ela tentava conversar, mas só encontrava paredes. Tentava lutar, mas só encontrava cansaço. Até que um dia ela disse em oração, Deus, eu não tenho mais forças nem palavras. Se o Senhor não fizer algo, isso acabou.
Não houve trovões, não houve sinais visíveis, mas houve algo invisível. Deus começou a trabalhar onde ninguém via. Corações foram quebrantados, orgulhos foram dissolvidos, feridas foram expostas. Conversas impossíveis começaram a acontecer. E aquilo que parecia morto começou lentamente a respirar. Talvez você esteja nesse mesmo lugar hoje, orando por algo que parece não reagir, chorando por algo que parece não mudar. Mas deixa eu te dizer algo. Quando Deus está em silêncio, Ele não está ausente, Ele está trabalhando. A Bíblia diz em Salmo 37:5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Não diz o mais você fará, diz o mais Ele fará. Talvez hoje você esteja tentando carregar algo que Deus nunca pediu para você carregar sozinho. Talvez você esteja tentando resolver algo que só o céu pode resolver. Talvez você esteja tentando consertar algo que só Deus pode restaurar. Existe um momento em que a fé não é mais sobre entender, é sobre confiar. Não é mais sobre controlar, é sobre entregar. Não é mais sobre ter respostas, é sobre descansar no caráter de Deus. Mas aqui vem a virada emocional que ninguém gosta de ouvir, mas todo coração precisa encarar. Às vezes Deus não muda a situação imediatamente porque Ele está mudando você primeiro. Talvez você esteja pedindo livramento e Deus está produzindo maturidade. Talvez você esteja pedindo resposta e Deus está produzindo fé. Talvez você esteja pedindo saída e Deus está produzindo dependência. Talvez você esteja pedindo cura e Deus está produzindo intimidade. Porque Deus não está mais interessado apenas em te tirar do problema. Ele está interessado em te transformar no processo. Existe uma oração antiga que diz: Senhor, não me tires da fornalha se ainda não completei a obra que só o fogo pode fazer em mim. E isso dói, porque ninguém gosta do processo, ninguém gosta da espera, ninguém gosta da incerteza. Mas é no deserto que Deus se revela como provisão. É na noite que Deus se revela como luz. É na dor que Deus se revela como cura. É no impossível que Deus se revela como Deus. Talvez você esteja dizendo agora: mas eu não aguento mais. E Deus está respondendo: você não precisa aguentar sozinho. Talvez você esteja dizendo: eu não sei mais orar. E Deus está respondendo: eu entendo até seu silêncio. Romanos 8:26 diz: o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Até quando você não consegue falar, Deus entende. Agora, deixa eu falar diretamente com você que está ouvindo isso com o coração apertado. O fato de você ainda estar aqui, ainda estar orando, ainda estar buscando, ainda estar ouvindo essa mensagem, já é prova de que Deus não desistiu da sua história. Você pode estar cansado, mas não está derrotado. Você pode estar ferido, mas não está abandonado. Você pode estar confuso, mas não está perdido. Você pode estar quebrado, mas não está sem valor. Deus não trabalha com o que sobra. Ele trabalha com o que resta. E às vezes, tudo o que resta é uma oração fraca, uma fé pequena, uma esperança tremendo. Mas isso é suficiente para Deus começar algo sobrenatural. Jesus disse em Mateus 17:20: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, dirão a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Não é o tamanho da sua fé, é o tamanho do Deus em quem você confia. Agora eu quero te conduzir em oração por algumas áreas específicas, porque eu sei que sua dor não é genérica, ela é pessoal. Senhor, eu oro agora por quem está lutando contra uma enfermidade. Tu és o Deus que cura. Como diz Isaías 53:5, pelas suas feridas fomos curados. Toca agora esse corpo, regenera células, dissolve inflamações, corrige diagnósticos, alinha órgãos, restaura forças, que esse corpo responda ao céu agora. Senhor, eu oro por quem está em leito de hospital, por quem aguarda cirurgia, por quem recebeu notícias difíceis.
Visita esse quarto agora. Envolve essa pessoa com tua presença. Que a paz substitua o medo, que a esperança substitua o desespero, que a fé substitua a ansiedade. Senhor, eu oro por quem está lutando contra vícios, bebida, cigarro, pornografia, drogas, compulsões invisíveis. Quebra agora cadeias espirituais, dissolve esse ciclo de culpa, queda e vergonha. Levanta essa pessoa com dignidade, força e libertação, onde o pecado dominava, que agora reine a graça. Senhor, eu oro pelos idosos, fortalece seus corpos, renova suas forças, consola seus corações, que eles sintam que não estão esquecidos, que ainda são amados, que ainda são valiosos, que ainda são vistos pelo céu. Senhor, eu oro pelas crianças, pelos bebês internados, pelos pais desesperados, sem saber o que fazer. Toca agora essas vidas frágeis com teu poder criador. Sopra saúde onde existe fragilidade, sopra vida onde existe medo. Senhor, eu oro pelas famílias. Protege este lar, guarda este casamento, restaura diálogos, cura feridas emocionais, dissolve palavras duras, remove frieza espiritual, planta amor novamente onde só existia distância. Senhor, eu oro por portas de emprego, por quem está desempregado, humilhado, cansado de procurar e não encontrar. Abre agora portas que ninguém pode fechar. Conecta pessoas certas, gera oportunidades inesperadas. Sustenta enquanto a resposta não chega. Pai, tudo isso nós entregamos nas tuas mãos porque cremos. Para ti, nada é impossível. Mas deixa eu te fazer uma pergunta que pode mexer profundamente com você. Se Deus resolvesse tudo hoje, você ainda buscaria Ele amanhã? Às vezes, Deus não nos dá imediatamente aquilo que queremos porque Ele quer nos dar algo maior. Intimidade, transformação, maturidade, dependência, vida espiritual profunda. Existe uma frase de Santo Agostinho que diz: Deus nunca nos dá menos do que pedimos. Ele nos dá exatamente o que precisamos para sermos transformados. Talvez hoje você esteja orando por alívio e Deus esteja te dando força. Talvez você esteja orando por saída e Deus esteja te dando crescimento. Talvez você esteja orando por milagre e Deus esteja te dando um processo que gera testemunho. E isso dói, mas também cura. Porque o milagre que Deus faz fora de você pode mudar sua situação. Mas o milagre que Deus faz dentro de você muda sua vida inteira. Talvez você esteja nesse momento dizendo: Deus, eu não entendo o porquê disso tudo. E Deus está dizendo: você não precisa entender agora, só precisa confiar. E aqui entra outra verdade difícil, mas libertadora. Deus não trabalha no nosso tempo. Ele trabalha no tempo perfeito. Eclesiastes 3:11 diz: tudo fez formoso no seu tempo. Não diz no seu tempo, não diz no meu tempo, diz no seu tempo. O tempo de Deus não atrasa, o tempo de Deus não falha, o tempo de Deus não erra. O tempo de Deus constrói aquilo que o nosso imediatismo destruiria. Talvez hoje você esteja dizendo: já esperei demais, mas Deus está dizendo: você ainda não viu o melhor. Talvez hoje você esteja dizendo: não vai acontecer, mas Deus está dizendo: ainda estou escrevendo. Talvez hoje você esteja dizendo: não tem mais jeito, mas Deus está dizendo: ainda tenho planos. Jeremias 29:11 diz: porque eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Você percebe? Deus não está improvisando com sua vida. Ele não está testando possibilidades. Ele não está tentando ver se dá certo. Ele tem planos, e planos bons. Agora deixa eu tocar em algo sensível, mas necessário. Muitas vezes nós oramos pedindo milagre, mas resistimos ao processo que produz esse milagre. Queremos portas abertas, mas resistimos à mudança.
Queremos cura, mas resistimos ao tratamento. Queremos restauração, mas resistimos ao perdão. Queremos vitória, mas resistimos à obediência. Queremos respostas, mas resistimos ao silêncio. E Deus não força processos, Ele convida. Talvez hoje Deus esteja te convidando não apenas a crer no impossível, mas a se posicionar para Ele. Talvez Deus esteja te chamando para perdoar. Talvez Deus esteja te chamando para recomeçar. Talvez Deus esteja te chamando para soltar o passado. Talvez Deus esteja te chamando para confiar novamente. Talvez Deus esteja te chamando para voltar a orar. Porque não existe milagre sem entrega. Não existe restauração sem rendição. Não existe transformação sem submissão. Mas quando você decide confiar, mesmo sem entender, algo começa a mudar dentro de você. A dor não desaparece imediatamente, mas ela deixa de te controlar. O medo não some, mas perde a autoridade. A ansiedade não some, mas perde o domínio. O problema não some, mas deixa de ser maior que Deus. E isso é fé verdadeira. Agora, deixa eu orar especificamente por quem sente que chegou no limite. Senhor, eu apresento diante de Ti quem está cansado demais para continuar, mas ferido demais para desistir. Quem não vê saída, mas ainda carrega uma fagulha de esperança. Quem não entende mais nada, mas ainda escolheu confiar. Sustenta essa pessoa agora. Renova forças como águia. Envolve esse coração com paz. Restaura essa mente cansada. Abraça essa alma ferida. Salmo 66:12 diz: Passamos pelo fogo e pela água, mas trouxeste-nos a um lugar de abundância. O fogo não foi o fim. A água não foi o fim. A dor não foi o fim. O diagnóstico não foi o fim. A crise não foi o fim. A perda não foi o fim. Deus diz: isso não é o fim, é o caminho. Talvez hoje você não esteja vivendo o capítulo que queria, mas você ainda está dentro da história que Deus está escrevendo. E Ele não escreve finais ruins. Agora eu quero tocar em algo ainda mais profundo. Às vezes, o maior milagre não é Deus mudar a situação. É Deus te dar paz, enquanto a situação não muda. Essa paz que não faz sentido. Essa paz que não depende de circunstância. Essa paz que não depende de resposta. Essa paz que não depende de controle. Essa paz que só o Espírito Santo pode gerar. Filipenses 4:7 diz: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Talvez hoje Deus não queira apenas resolver algo externo. Talvez Ele queira curar algo interno. Talvez Ele queira restaurar sua confiança. Talvez Ele queira curar sua visão de si mesmo. Talvez Ele queira libertar sua mente de pensamentos de derrota. Talvez Ele queira te ensinar a descansar, mesmo no meio da tempestade. Porque quem aprende a descansar em Deus no meio da dor, aprende a viver em Deus em qualquer estação. Agora deixa eu te fazer outra pergunta que pode confrontar sua alma. Você confia mais no tamanho do seu problema ou no tamanho do seu Deus? Porque aquilo que ocupa sua mente governa sua paz. Aquilo que domina seus pensamentos governa suas emoções. Aquilo que você alimenta cresce. Se você alimenta medo, ele cresce. Se você alimenta ansiedade, ela cresce. Se você alimenta desespero, ele cresce. Mas se você alimenta fé, ela cresce. Se você alimenta esperança, ela cresce. Se você alimenta a palavra, ela cresce. Romanos 10:17 diz: a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Talvez hoje Deus esteja usando exatamente este momento, esta oração, este vídeo, para regar algo dentro de você que estava quase morrendo. Sua fé. E deixa eu te dizer algo com muita clareza espiritual. O céu não desperdiça lágrimas. Cada oração que você fez, cada noite que você chorou, cada clamor silencioso, cada gemido sem palavras, cada Deus me ajuda, cada Senhor eu não aguento mais,
Nada disso foi em vão. Nada disso passou despercebido. Nada disso foi ignorado. Salmo 56, 8 diz: Tu contaste as minhas vagueações. Põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Deus não só vê suas lágrimas, Ele as guarda. E talvez hoje você não veja resposta, mas Deus já vê testemunho. Talvez hoje você não veja mudança, mas Deus já vê transformação. Talvez hoje você não veja porta, mas Deus já vê caminho. Talvez hoje você não veja solução, mas Deus já vê vitória. Agora, deixa eu falar algo que pode ser um choque espiritual, mas é libertador. Deus não prometeu ausência de dor. Ele prometeu presença na dor. Salmo 23, 4 diz: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Não diz fora do vale. Não diz depois do vale. Diz no vale. Porque Deus não espera você sair do problema para caminhar com você. Ele entra no problema com você. Talvez hoje você esteja se perguntando: por que Deus não impede certas coisas? E essa é uma pergunta difícil. Mas talvez a resposta não esteja em entender, esteja em confiar que mesmo no que não entendemos, Deus continua sendo bom. Porque um Deus que entregou seu próprio Filho não vai abandonar você agora. Romanos 8,32 diz: Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Se Deus já te deu Jesus, Ele não vai negar graça, força, sustento e vitória. Talvez você esteja hoje diante de algo que parece impossível, mas deixa eu te dizer algo que precisa atravessar sua alma. O impossível é apenas o cenário onde Deus gosta de trabalhar. Quando tudo é possível para os homens, ninguém glorifica a Deus. Quando tudo está sob controle humano, ninguém depende do céu. Quando tudo está fácil, ninguém busca intimidade, mas quando tudo parece impossível, Deus entra em cena. E aqui entra a grande verdade espiritual. O impossível não é um ponto final. É um ponto de encontro entre a fraqueza humana e o poder divino. Agora, eu quero que você respire fundo, coloque sua mão sobre seu coração e ouça isso não apenas com seus ouvidos, mas com sua alma. Sua história não acabou. Seu milagre não morreu, sua oração não foi ignorada, seu Deus não falhou. Você pode não ver agora, mas Deus está agindo. Você pode não sentir agora, mas Deus está trabalhando. Você pode não entender agora, mas Deus está construindo algo maior. E deixa eu te dizer algo ainda mais profundo. Às vezes, o maior milagre não é o que Deus faz por você, é quem você se torna enquanto espera. Talvez você não teria desenvolvido essa fé sem essa dor. Talvez você não teria desenvolvido essa maturidade sem essa luta. Talvez você não teria desenvolvido essa intimidade sem essa espera. Porque a dor não vem para destruir. Ela vem para revelar. Revelar quem você é. Revelar quem Deus é. Revelar onde está sua confiança. Revelar onde está sua esperança. Agora eu quero orar especificamente por quem sente que sua fé está fraca. Senhor, fortalece agora a fé de quem está cansado de esperar. Renova a esperança de quem está quase desistindo. Reacende o fogo espiritual de quem está frio, ferido, desanimado. Que essa pessoa volte a crer, não porque as circunstâncias mudaram, mas porque o Senhor continua sendo Deus. Salmo 42, 11 diz: Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ainda o louvarei. Ainda vou testemunhar. Ainda vou ver. Ainda vou viver. Talvez hoje você ainda esteja no ainda, mas isso não significa derrota. Significa processo. Agora, antes de seguirmos, deixa eu conectar isso com algo ainda mais profundo. Tudo isso nos leva a uma pergunta central. E quando o impossível não muda imediatamente? E quando a resposta não vem no tempo que esperamos? E quando o milagre não acontece do jeito que imaginamos?
É exatamente aí que entra a parte mais profunda da fé. Aquela que não depende do que Deus faz, mas de quem Deus é. E é isso que vamos entrar agora. Existe uma fé que nasce quando tudo dá certo, mas existe outra fé, mais profunda, mais madura, mais verdadeira, que nasce quando tudo dá errado e mesmo assim você escolhe confiar. Essa fé não grita, essa fé não exige, essa fé não negocia, essa fé descansa. Talvez hoje você esteja nesse lugar, não no lugar do milagre visível, mas no lugar da espera invisível, não no lugar da resposta clara, mas no lugar do silêncio de Deus, não no lugar da vitória celebrada, mas no lugar da luta silenciosa. E deixa eu te dizer algo com muita verdade espiritual. O silêncio de Deus nunca significa ausência, significa processo. Quando Deus está em silêncio, Ele está formando algo em você que palavras não formariam. Quando Deus está em silêncio, Ele está trabalhando nos bastidores da sua história. Quando Deus está em silêncio, Ele está alinhando coisas que você não vê, movendo pessoas que você não conhece, preparando cenários que você ainda não alcançou. Mas isso exige algo difícil. Confiança sem evidência. Hebreus 11:1 diz: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Não diz das coisas que se veem, diz das coisas que não se veem. Talvez hoje você esteja vivendo exatamente isso, acreditando sem ver, esperando sem sinais, orando sem resposta, confiando sem evidência. E isso dói. Dói quando você ora e parece que nada muda. Dói quando você chora e parece que ninguém vê. Dói quando você clama e parece que Deus não responde. Mas deixa eu te dizer algo que pode mudar sua perspectiva. Deus não está atrasado. Ele está preparando algo maior do que você imagina. Porque se Ele respondesse antes, talvez você não estivesse pronto para sustentar o que Ele quer entregar. Se Ele abrisse a porta agora, talvez você ainda não tivesse estrutura para atravessar. Se Ele resolvesse hoje, talvez você não tivesse maturidade para administrar. Deus não trabalha apenas com destino. Ele trabalha com preparo. Talvez hoje você esteja pedindo por um novo emprego, mas Deus está preparando seu caráter para lidar com essa porta. Talvez você esteja pedindo por restauração no casamento, mas Deus está curando primeiro o seu interior. Talvez você esteja pedindo por cura física, mas Deus está fortalecendo sua fé. Talvez você esteja pedindo por resposta, mas Deus está aprofundando sua dependência. E isso não é rejeição, é amor. Hebreus 12:11 diz: Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. O processo dói, a espera machuca, o silêncio incomoda, mas o fruto é paz. Talvez hoje você esteja no meio do processo, não no final. E isso não significa derrota, significa construção. Agora deixa eu te contar uma história que talvez se pareça muito com a sua. Havia um homem que orava há anos por libertação de um vício. Ele tentava parar, falhava, prometia, caía, chorava, se arrependia, tentava de novo. Ele começou a achar que Deus não estava ouvindo. Começou a achar que sua fé era fraca. Começou a achar que sua oração era inútil. Mas o que ele não via é que Deus estava trabalhando de forma diferente do que ele imaginava. Deus não estava apenas tirando o vício, estava curando traumas. Não estava apenas libertando hábitos, estava restaurando identidade. Não estava apenas mudando o comportamento, estava reconstruindo o coração. E um dia, sem perceber quando exatamente aconteceu, ele olhou para trás e percebeu. Aquilo que antes o dominava, agora não tinha mais poder sobre ele. Porque às vezes o milagre não acontece em um momento, acontece em um processo. Talvez você esteja esperando um agora de Deus, mas Deus esteja trabalhando em um passo a passo. E isso não diminui o milagre, isso o aprofunda. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta que pode confrontar sua alma.
Você quer apenas que Deus resolva seu problema, ou você quer que Deus transforme sua vida? Porque são coisas diferentes. Resolver um problema muda uma circunstância. Transformar uma vida muda um destino. Talvez hoje você esteja orando por algo específico, mas Deus esteja olhando para algo muito maior. Quem você está se tornando? E isso é amor. Porque Deus não te vê apenas como alguém que precisa de resposta. Ele te vê como alguém que precisa de transformação, cura, restauração e plenitude. Agora, deixa eu tocar em algo sensível. Muitas pessoas não desistem de Deus, desistem de si mesmas, desistem de acreditar, desistem de tentar, desistem de orar, desistem de esperar. Talvez você esteja exatamente nesse ponto. Não desistiu oficialmente, mas cansou internamente. Não abandonou a fé, mas ela ficou fraca. Não deixou Deus, mas se afastou emocionalmente. E deixa eu te dizer algo com amor e verdade. Deus não se afastou de você. Isaías 41:10 diz: Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Não diz quando você acertar, não diz quando você melhorar, não diz quando você merecer, diz: eu sou contigo. Talvez hoje você não sinta Deus, mas Deus não depende do que você sente. Ele depende do que Ele prometeu, e Ele prometeu estar com você. Agora, deixa eu trazer isso para áreas muito específicas da sua vida. Senhor, eu oro agora por quem precisa de cura emocional, por quem carrega traumas antigos, rejeições profundas, abusos silenciosos, feridas que ninguém vê. Toca agora essas áreas internas, cura memórias, restaura identidade, liberta da culpa, da vergonha, do medo e da dor. Que essa pessoa volte a se enxergar como o céu enxerga, amada, escolhida, valiosa, restaurável. Senhor, eu oro por quem precisa de restauração no casamento. Onde houve traição, gera perdão. Onde houve frieza, gera amor. Onde houve silêncio, gera diálogo. Onde houve separação emocional, gera reconexão. Restaura esse lar, não apenas externamente, mas internamente nos corações. Senhor, eu oro por quem precisa de portas de emprego, por quem está cansado de procurar e não encontrar, por quem se sente inútil, desvalorizado, esquecido. Abre agora portas que ninguém pode fechar. Conecta essa pessoa com oportunidades que vão além do natural. Supre suas necessidades. Sustenta sua casa. Senhor, eu oro por quem vai passar por cirurgia, por quem está internado, por quem aguarda resultados de exames. Visita agora esses ambientes. Conduz médicos e enfermeiros. Dá sabedoria às mãos que operam. Dá paz ao coração que espera. Que essa pessoa volte restaurada, fortalecida, testemunhando o teu poder. Senhor, eu oro por quem luta contra vícios, bebida, cigarro, pornografia, drogas, compulsões invisíveis. Quebra agora esse ciclo. Arranca raízes espirituais de escravidão. Liberta não apenas o corpo, mas a mente, a alma, a identidade. Que essa pessoa se levante em liberdade. Senhor, eu oro pelos idosos, por quem se sente esquecido, por quem se sente só, por quem carrega dores físicas e emocionais. Renova forças, consola corações, dá dignidade, paz e descanso. Senhor, eu oro pelos bebês e crianças internadas. Toca esses corpos frágeis, sopra saúde, restaura células, protege esses pequenos, fortalece pais e familiares. Que haja vida onde existe fragilidade. Senhor, eu oro pelas famílias, protege lares, guarda filhos, restaura relacionamentos, que o amor volte a fluir, que a paz volte a governar, que o respeito volte a existir. Pai, nós entregamos tudo isso nas tuas mãos porque cremos. Para ti, nada é impossível. Mas agora vem algo ainda mais profundo.
Talvez você esteja esperando que Deus mude sua situação, mas Deus esteja esperando que você mude sua postura. Talvez você esteja pedindo livramento, mas Deus esteja pedindo rendição. Talvez você esteja pedindo resposta, mas Deus esteja pedindo confiança. Talvez você esteja pedindo milagre, mas Deus esteja pedindo entrega. Porque não existe transformação sem rendição. Não existe restauração sem submissão. Não existe milagre sem confiança. Agora deixa eu te dizer algo com muita clareza espiritual. Fé não é sentir. Fé é decidir confiar mesmo quando não sente. Você não sente paz, mas decide confiar. Você não vê saída, mas decide confiar. Você não entende nada, mas decide confiar. Você não vê resposta, mas decide confiar. E isso é fé madura. Agora, deixa eu te fazer outra pergunta que pode tocar profundamente sua alma. Se Deus nunca te der aquilo que você quer, Ele ainda será suficiente para você? Essa pergunta revela muito, porque fé verdadeira não é amar Deus apenas pelo que Ele faz, é amar Deus por quem Ele é. Jó disse algo que atravessa gerações: ainda que Ele me mate, nele esperarei. Jó 13:15. Isso não é fanatismo, isso é confiança absoluta, isso não é desespero, isso é rendição profunda. Isso não é religiosidade, isso é relacionamento real. Talvez hoje Deus esteja te chamando para um nível de fé que não depende mais de respostas, depende de confiança, e isso muda tudo. Porque quando você aprende a confiar em Deus sem depender de circunstâncias, você se torna inabalável. A tempestade pode vir, mas você não cai. O problema pode crescer, mas você não desiste. A dor pode apertar, mas você não abandona. A espera pode cansar, mas você não solta. Porque você sabe, Deus é fiel. Agora deixa eu falar algo que precisa ser liberado sobre sua vida hoje. Você não chegou atrasado, você não perdeu sua chance, você não estragou seu futuro, você não decepcionou Deus além do conserto, você não está fora do plano. Deus é especialista em recomeços. Deus é especialista em restauração. Deus é especialista em segundas chances. Deus é especialista em transformar erros em testemunhos. Joel 2:25 diz: restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Não diz dias, não diz meses, diz anos. Deus não só cura feridas, Ele restaura histórias. Talvez hoje você esteja olhando para trás e vendo fracassos, mas Deus está olhando para frente e vendo propósitos. Talvez hoje você esteja olhando para perdas, mas Deus está olhando para a restituição. Talvez hoje você esteja olhando para erros, mas Deus está olhando para a redenção. Talvez hoje você esteja olhando para impossibilidades, mas Deus está olhando para milagres. Agora deixa eu tocar em algo ainda mais profundo. O maior impossível que Deus resolve não é externo, é interno. O impossível de perdoar, o impossível de recomeçar, o impossível de confiar novamente, o impossível de amar outra vez, o impossível de esperar outra vez. Talvez hoje você esteja carregando um coração endurecido, ferido, cansado de tentar. E Deus esteja dizendo: eu posso te dar um novo coração. Ezequiel 36:26 diz: dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Talvez hoje Deus queira curar sua fé, curar sua esperança, curar sua visão, curar sua confiança, curar sua identidade. Porque às vezes o maior milagre não é o que acontece ao nosso redor, é o que acontece dentro de nós. Agora, deixa eu orar algo muito específico sobre você. Senhor, eu oro para que esta pessoa não apenas veja milagres, mas se torne um milagre. Que ela não apenas receba respostas, mas se torne testemunho. Que ela não apenas seja abençoada, mas se torne canal de bênção. Que ela não apenas sobreviva, mas viva plenamente. Que esta pessoa experimente não apenas o teu poder, mas o teu amor. Não apenas a tua intervenção,
mas a tua presença. Não apenas a tua resposta, mas a tua paz. Agora, deixa eu te perguntar algo que pode mudar sua vida espiritual. E se Deus não estiver atrasado, e você estiver exatamente no tempo perfeito? Talvez você esteja vivendo agora exatamente aquilo que precisa viver para se tornar quem Deus quer que você seja. Talvez você esteja enfrentando agora exatamente aquilo que vai gerar o testemunho que libertará outras pessoas. Talvez você esteja atravessando agora exatamente aquilo que vai produzir a fé que sustentará seu futuro. Porque Deus não desperdiça dor. Deus não desperdiça espera, Deus não desperdiça lágrimas, Deus não desperdiça processos. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Agora, deixa eu liberar algo muito forte sobre sua vida. Você vai sobreviver a isso, você vai atravessar isso, você vai superar isso, você vai testemunhar sobre isso, você vai crescer por causa disso. Não porque você é forte, mas porque Deus é fiel. Talvez hoje você não veja saída, mas Deus já vê vitória. Talvez hoje você não veja porta, mas Deus já vê caminho. Talvez hoje você não veja solução, mas Deus já vê propósito. Talvez hoje você não veja resposta, mas Deus já vê testemunho. Agora deixa eu falar algo diretamente ao seu coração. Você não está atrasado, você não está fora do plano, você não está esquecido, você não está sozinho, você não está perdido. Deus está com você, Deus está por você, Deus está trabalhando por você, Deus está escrevendo sua história e Ele não escreve finais ruins. Agora deixa eu encerrar este segundo texto com algo que precisa atravessar sua alma. O impossível não é uma barreira para Deus, é uma oportunidade para o sobrenatural. O impossível não é o fim, é o início do agir de Deus. O impossível não é derrota, é cenário para milagre. O impossível não é ausência de Deus, é convite para a confiança. E se hoje você está diante de algo impossível, saiba, você está exatamente no lugar onde Deus gosta de trabalhar. Se esta oração tocou seu coração, é porque o Espírito Santo queria que você ouvisse isso hoje. Não foi coincidência, não foi acaso, não foi algoritmo, foi Deus te encontrando exatamente onde você está. Talvez você esteja chorando agora, talvez seu coração esteja acelerado, talvez algo dentro de você tenha sido tocado de forma que você não consegue explicar. Isso não é emoção, isso é presença. Hoje, Deus não te trouxe aqui apenas para ouvir uma mensagem. Ele te trouxe para lembrar quem você é, em quem você crê e o que ainda está por vir. Talvez você chegou aqui cansado, mas vai sair fortalecido. Talvez você chegou aqui ferido, mas vai sair curado. Talvez você chegou aqui confuso, mas vai sair com esperança. Talvez você chegou aqui sem forças, mas vai sair renovado. Porque quando Deus encontra alguém quebrado, Ele não rejeita, Ele restaura. Agora, eu quero te convidar a responder espiritualmente a este momento. Deixe seu pedido de oração nos comentários. Estamos orando por você. Se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais orações que vão transformar sua vida espiritual. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de oração neste momento. E se isso fez sentido para você, escreva agora nos comentários. Amém. Antes de nós finalizar, vamos orar juntos. Pai amado, eu coloco diante de Ti cada pessoa que chegou até aqui. Cada coração cansado, cada alma ferida, cada mente sobrecarregada, cada vida que precisa de um milagre, visível ou invisível. Deus, visita agora essa pessoa com a Tua presença real. Que ela sinta agora o Teu amor envolvendo sua mente, seu coração, sua casa, sua família, seu corpo e seu futuro. Pai, onde existe enfermidade, libera cura. Onde existe ansiedade, libera paz. Onde existe tristeza, libera alegria.
Onde existe medo, libera coragem. Onde existe confusão, libera direção. Onde existe cansaço, libera forças. Onde existe culpa, libera perdão. Onde existe opressão, libera libertação. Deus restaura casamentos, restaura famílias, restaura sonhos, restaura fé. Restaura esperança, restaura identidade, abre portas de emprego, cura corpos, liberta mentes, protege lares, guarda filhos, sustenta os fracos, fortalece os cansados, renova os que pensavam em desistir. Pai, nós declaramos com fé: para ti nada é impossível. Que esta pessoa durma hoje em paz, que acorde com esperança, que caminhe com confiança, que viva com fé, que atravesse com coragem, que testemunhe com gratidão. Muito obrigado por orar comigo. Que a paz de Deus continue te fortalecendo e guiando seus passos. Até breve.